Olá, agora faltam 9 minutinhos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet através do nosso site. A herpes é uma infecção que se caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolhas agrupadas, especialmente nos lábios e nos genitais, mas que podem surgir em qualquer outra parte do corpo. A transmissão se dá pelo contato direto das lesões com a pele ou a mucosa de uma pessoa não infectada. O vírus de herpes humano pode permanecer latente no organismo e aparecer de tempos em tempos. Estima-se, sabe quanto? Que cerca de 90% das pessoas já tiveram contato com herpes tipo 1, que causa herpes labial, mas em apenas 10% das pessoas aparecem as feridas características. E é sobre a herpes que nós iremos conversar com a Roberta Teixeira. Ela é médica, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem, esse assunto envolve milhões de preconceitos e de mitos. Eu queria começar com uma pergunta para explicar de vez. A herpes é mais comum, como a gente viu, 90%, mas existe um público específico? Não, na verdade, qualquer indivíduo é suscetível. Os indivíduos que têm algum comprometimento da sua imunidade, alguma doença, eles ficam mais suscetíveis à gravidez, os pacientes portadores de câncer, porque eles têm uma imunidade diminuída para proteger o organismo contra esse vírus. Mas qualquer indivíduo pode ser acometido. Roberta, quando é que acende o sinal vermelho? Que o paciente que a está gente com a consegue infecção. entender que nós estamos com a infecção. Na verdade a gente vê a manifestação clínica, né, que são o surgimento, às vezes o paciente sente um pouquinho de ardência, uma dor, um latejamento, né, um formigamento no local, depois aparecem manchas vermelhas e depois surgimento de vesículas, bolinhas d'água, né, com conteúdo líquido. E depois pode formar crosta, enfim. Isso sinaliza para uma infecção para herpes, né, geralmente na região do lábio, pode ser na região perto do nariz, pode ser na região genital ou no rosto, né, onde foi o contato com a infecção. Então, na parte genital, imagino que deve ser somente pelas relações sexuais. Mais comumente nas relações sexuais. Como é um vírus sexualmente transmissível. Como é que a gente se previne? Na verdade, o preservativo ele vai prevenir se ele estiver cobrindo onde tem a lesão. Né? Mas se o paciente tem as lesões ativas, né, é importante ele usar o preservativo, mas se não cobrir, ele pode infectar o parceiro, né? Porque o contato com as vesículas, se elas estouram, elas são ricas em vírus. Então, aquele vírus ali pode disseminar e contaminar a pele do seu parceiro. Como é que a gente sabe se isso não está latente, se ainda não se mostrou essa infecção? Como é que a gente sabe? A gente pode fazer a pesquisa pela sorologia, né, que é um exame de sangue para detectar a presença de anticorpos contra o vírus, né, e a gente pode fazer a sorologia para o herpes vírus tipo 1, que é o labial, e para o herpes vírus tipo 2, que é o genital. Né? Mas a infecção latente, ela não é uma infecção geralmente que vai transmitir a doença, né? Então, o paciente, ele só transmite mesmo quando ele tem as lesões em atividade, né? Então, eu já tive o herpes labial e não tenho mais infecção. No momento que não tem infecção, ele não precisa ficar preocupado em não compartilhar o copo, né? Beijar, porque ele não vai transmitir nesse momento a doença. Sabe que, lendo sobre a herpes, eu vi as crianças e muita gente confunde herpes com afta. Isso. Eu queria que você tirasse essa dúvida. Na verdade, assim, é difícil você perceber qual a diferença clinicamente, né, quando você não é um médico, um especialista. Porque as duas apresentam as lesõezinhas tipo úlcera. A diferença é que a herpes geralmente tem mais vermelhidão ao redor, dá um inchadinho, né? E são várias vesículazinhas agrupadas, tipo um cachinho de uva. Tá, várias bolinhas d'água. A afta não, é uma lesão geralmente única, né? Uma lesão na mucosa geralmente única. Essa é a grande diferença. A primeira infecção, ela costuma ser mais grave? Ela pode ter mais sintomas, inclusive febre. Dor, mal-estar, febre. E às vezes a gente vê também uma linfadenopatia, que é aquele gângliozinho. Por exemplo, no lábio, a gente pode ter um aumentozinho de gânglio aqui no pescoço. Quando é na genital, gângliozinho na região da virilha. A gente pode ter esse aumentozinho no gânglio, principalmente na primeira infecção. Qual é a principal diferença entre a herpes labial e genital? A diferença é basicamente o vírus causador, né? A herpes labial geralmente é causada pelo herpes vírus tipo 1.
e a genital pelo herpes vírus tipo 2. Clinicamente, as lesões são bem semelhantes, né? O vermelhinho, inchadinho, com as bolinhas d'água, as duas cursam com dor, com coceira, às vezes, com ardência, né? Na genital, às vezes, as lesões são um pouco mais extensas, né? E na mulher pode ter ardência para urinar, né? E no homem também pode ter uma ardência um pouco mais intensa. Existe prevenção? Prevenção é o uso de preservativo, né? É a principal prevenção para o herpes genital, já que é uma doença sexualmente transmissível. E, Roberta, tem vacina, não tem? Na verdade, não existe ainda uma vacina eficaz contra o vírus do herpes tipo 1 e tipo 2. Ainda não tem disponível essa vacina. Eles estão ainda estudando, mas ainda não existe, não. E ainda pesquisando sobre a herpes, eu vi que tem uma dúvida também em relação à gravidez, a relação entre grávidas e a herpes. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Bom, é importante, assim, uma grávida sempre avisar o seu obstetra que ela é portadora do herpes genital, né? O herpes labial não preocupa muito a gente, é mais em relação ao herpes genital. Por quê? Essas pacientes, elas, se houverem infecção no momento do parto, né, a presença de vesículas, as feridinhas típicas da herpes, ela pode transmitir isso para o bebê. E isso para o bebê causa um risco muito maior do que numa pessoa adulta, porque o bebê não tem imunidade, pode desenvolver outras doenças mais graves, encefalite, meningite. Então, é importante, nesses casos, evitar o parto normal, né? Dar preferência pelo parto cesariano para evitar a contaminação ali na hora do parto. Então, esse é o grande cuidado. Então, paciente portadora do herpes genital tem que sempre comunicar isso ao obstetra. Eu comecei essa entrada falando dos preconceitos e dos mitos que envolvem a herpes. E quero terminar esse bate-papo continuando falando sobre o preconceito. Muita gente não avisa o parceiro, a parceira, porque acredita... Acha que isso é sinal de promiscuidade, né? Na verdade, não é isso a verdade, né? Ele pode ter tido esse contágio anos anteriores, né? E como o herpes é um vírus que fica latente no nosso organismo, a gente não se cura, né? Ele fica ali latente num gângliozinho, ele pode reativar vários momentos da nossa vida, né? Então não quer dizer que você pegou a infecção agora, pegou ontem, poxa, mas eu não tenho herpes, como é que você pegou essa herpes, né? Pode ter tido anos anteriores ao seu relacionamento, né? Então isso é uma coisa às vezes que gera um pouquinho de dúvida. Poxa, mas eu não tenho herpes, como é que a minha parceira foi pegar? Ela pode ter pego muitos anos anteriores, né? Tanto o herpes oral quanto o genital. Então, essa é uma questão que deixa muita gente preocupada às vezes, né? Obrigado pela sua vinda, tá? Nada. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura. O site que a gente gostaria de indicar é o sbd.org.br. Está na sua tela agora. É o portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você aqui tem todas as informações, muitas informações, não só sobre a herpes, como também várias doenças, hanseníase, enfim. Fique em casa aqui no sbd.org.br. Na próxima entrada do Conexão Futura, nós iremos falar sobre privacidade, o assunto sério, hein? Ao preencher um cadastro, o consumidor fornece dados como telefone, endereço, e-mail e algumas vezes até a renda. O que muita gente não sabe é que essas informações estão sendo vendidas sem o seu consentimento. Isso é ilegal. No programa de hoje nós iremos discutir como é possível o consumidor se proteger. E você, claro, não pode perder esse bate-papo. Desde já, envie sua pergunta para o nosso Facebook, para o nosso Twitter ou liga para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 40 98. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Globo Educação. Até mais!